Olá, caríssimos. Vamos lá para mais um momento de reflexão aqui no nosso canal com o livro Horizontes da Mente, do nosso querido Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Tema de hoje: as lágrimas. Tema maravilhoso. Me apaixonei, de fato, me apaixonei. Mas, repetindo como sempre, nosso tempo é curto, nossos 15 minutos aqui, vou tentar aproveitá-lo da melhor forma possível, deixando já aberto, busquem, leiam, porque o tema é muito bacana. Neste capítulo 62 do Horizontes da Mente, em especial, Miramês nos traz muitas informações. Nós vamos tentar trabalhar com algumas delas. E vamos começar, claro, com uma citação que ele inicia o tema. As lágrimas são secreções provocadas pelas emoções que, por sua vez, desenvolvem os sentimentos. Ou seja, chorar, nós choramos. Todos nós choramos, em menor ou maior quantidade. E essa quantidade de lágrimas derramadas depende de cada um e depende das emoções que as provocam. Mas todos nós produzimos lágrimas, até precisamos que isso ocorra, porque senão a gente não tem, os nossos olhos, ficam ressecados e a gente vai ter dificuldades, transtornos na visão, na área da visão. Mas vamos trabalhar então com as nossas lágrimas, sabendo da importância, delas, em especial para que a gente exteriorize as nossas emoções, para que a gente identifique que emoções são essas e para que a gente possa trabalhá-las dentro das nossas condições, Ou seja, segundo Miramês, a gente precisa caminhar na busca da tomada de consciência de quais são as emoções que estão mobilizando em nós o choro ou a produção de lágrimas, para que a gente possa, através do pensamento, da mente, da reflexão, que é isso que a gente procura fazer aqui, a gente consiga desenvolver os sentimentos, ou seja, sair desse primitivismo, do impulso de chorar, de produzir lágrimas e entender que sentimento é esse que está nos mobilizando. Miramês faz uma analogia muito interessante para a gente. Ele faz uma analogia do movimento que as lágrimas fazem no processo de produção. Ele faz uma analogia com os rios. E ele nos diz o seguinte: as lágrimas, elas surgem do impulso do amor. E, compondo um microcórrego dentro de nós, tem as mesmas funções dos rios que servem à limpeza pública. Olha que bacana, para a gente entender o processo de produção de lágrimas. Então, a função, aquele movimento do choro, aquele processo de produzir as lágrimas para que elas sejam derramadas, isso cada um da sua forma, contidamente, delicadamente, furtivamente ou exasperadamente, de qualquer forma, todas elas perfazem, esse percurso como se fosse um rio, limpando, nesse microcórrego que ele chama. Me faz lembrar, eu acho que quem for da área da medicina tradicional chinesa e as terapias holísticas em geral, vai compreender melhor, que a gente faz uma analogia com os meridianos. Então, olha só, as lágrimas libertam as energias inferiores presas em vários pontos do corpo, afrouxam o sistema nervoso e tranquilizam o coração. Então, é um movimento
é muito mais profundo, muito mais complexo do que a gente pensa. Ah, chorei, aliviei. Chorei, aliviei. Derramei lágrimas, aliviei. A produção de lágrimas, ela está muito além daquilo que a gente consegue perceber, do que a gente consegue detectar. Então, quando Miramês faz essa analogia, ele deixa bem claro para a gente que antes de alcançar os olhos, né, antes de escorrer pelos olhos, a produção, o processo de produção das lágrimas, dependendo, a gente precisa deixar isso mais claro, das emoções que as produzem, eles perpassam todo o organismo, produzindo, ou melhor dizendo, interferindo de uma forma salutar na estrutura orgânica. Ou seja, é um processo psicossomático, se a gente pode descrever assim, de limpeza, de preparação. O Miramês diz o seguinte, chorar, eu acho que é aqui mesmo, ele diz o seguinte, chorar na sua feição verdadeira. Na sua feição verdadeira, que a gente possa entender aqui, um choro real, né? Uma emoção real, e não numa emoção fictícia, numa emoção fantasiosa, no sentido de falsa, né? Do choro falso, que a gente chama de lágrimas de crocodilo. A gente vai falar das lágrimas daqui a pouco. Não vou pontuar, eu acho que é um livro com tanta grandeza, com tanta profundidade, com tanta informação a nós, informações positivas, informações edificantes, que mesmo que nos remeta a questões negativas, não vamos perder, gastar, melhor dizendo, esse momento aqui, que é raro, é curto, falar das negativas. Cada um, dentro das suas condições, vai pensando depois. Então, vamos pontuar as positivas. Miramês nos diz que chorar na sua feição verdadeira, então, é descarregar a tensão. É descarregar a tensão psico-orgânica, dando vazão ao espírito e a novas e acertadas atitudes. Lembra que lá atrás ele faz essa analogia com o rio, com o microcórrego, limpando o organismo? Então, esse processo de limpar o organismo nos prepara, após um choro, após o verter de lágrimas verdadeiras, para que o espírito que nós somos, a individualidade que nós somos, buscando o bem, buscando o trabalho no bem, no amor, possa se expressar melhor. Retirado esses detritos humanos, a gente possa se expressar melhor, possa dar vazão a novas atitudes mais acertadas. É tão bacana que ele vai nos falar, na verdade, ele vai exemplificar com o Muro das Lamentações, lá o Muro das Lamentações em Jerusalém, que apesar de ser um estímulo mais rude à evolução, ao processo de evolução, do chorar, do despertar do amor, é um processo, é um estímulo ao despertar dos sentimentos, a percepção dos sentimentos. Então, quando você chora, né, você se dá conta de quais sentimentos estão mobilizando as suas lágrimas. Ele chama de qualidades dormitantes no coração. Então, está dentro do nosso coração, que o choro, a lágrima, nesse processo que a gente falou de limpeza do organismo, uma psicolimpeza, mais energética que psíquica, mas com uma percepção psico-orgânica, ou seja, tanto psicológica quanto orgânica. Estou muito repetindo psi, mas nos auxilia a tomar consciência. A percepção é essa tomada de consciência. Por quê estou chorando? Por que essas lágrimas? E o que eu posso e devo
fazer com isso? Então, ele nos usa esse exemplo do Muro das Lamentações, da importância desse processo de chorar, desse ambiente propício, esse espaço do Muro das Lamentações, propício ao movimento de derramar de lágrimas e tomada de consciência das emoções. Ele nos lembra que tanto os cemitérios quanto os hospitais hoje são, da mesma forma que o Muro das Lamentações, campos de forças que desatam lágrimas, que libertando o amor. Então, são momentos dolorosos da experiência humana em que a gente pode trazer à tona os nossos sentimentos, as nossas mobilizados pelas nossas emoções. Bom, aí o Miramês vai pontuar os vários tipos de lágrimas. Existem vários tipos de lágrimas. Olha como que é interessante a gente pensar nisso. Lágrimas expulsas pelo ódio, aquele choro raivoso, também é libertador. Apesar de ser expulso pelo ódio, pelo sentimento de ódio, essas lágrimas também limpam o coração, também despertam qualidades. As lágrimas de alegria, lágrimas afloradas pela alegria, aqueles momentos maravilhosos em que a gente fica tão enternecidos, né? Não sei se eu estou usando a expressão corretamente, mas que as lágrimas afloram. As lágrimas de esperanças, um momento de acreditar, de ter fé, de esperar que algo bom ocorra. A gente tem vivido isso tanto ultimamente, né? E o choro vem de uma forma restauradora. As lágrimas de dor são lágrimas que nos libertam, a dor nos liberta, por mais difícil que seja compreender isso, né? Chorar de dor é libertador. Também faz esse movimento de limpeza. As lágrimas de defesa, são lágrimas dos seres em condições inferiores no sentido de estar sendo submetido, subjugado. E muitas vezes, nesse momento, eles despertam grande compaixão no outro, no algoz, no malfeitor. As lágrimas do ofendido. As lágrimas do ofendido, quando somos ofendidos. Miramês faz uma pontuação tão importante aqui, porque ele nos lembra que mesmo que a gente esteja sendo ofendido hoje, nós não existimos apenas hoje. Nós trazemos condições de refazimento, de restauração da nossa paz de consciência. Então, quando a gente compreende isso e consegue entrar, mesmo ofendido, nesse processo de choro sem escândalo, esse choro é libertador. Ele nos ajuda a expulsar energias inferiores, quitar débitos passados, limpar a nossa consciência culpada. Então, diante disso tudo, a gente começa a compreender nesse texto de Miramês que o choro ele pode ser restaurador das nossas energias. Ele pode fazer um processo de limpeza do nosso corpo e da nossa alma. O choro verdadeiro. As lágrimas verdadeiras. E aí o Miramês nos orienta que diante dos infortúnios da vida, da sobrecarga da vida, das vicissitudes da vida, que a gente possa aprender a chorar com elegância, sem escândalo, sem desespero. Sabe aquele choro de entrar para um ambiente seu e chorar? Chorar moderada e simplesmente, verter lágrimas, permitir que as lágrimas fluam, sabedores deste processo purificante que as lágrimas produzem em nós. Que nós possamos, então, educar o nosso choro. Ele finaliza este capítulo falando que é possível educar o nosso choro, porque quando as lágrimas são derramadas na hora certa,
Elas são preces silenciosas que vibram mais alto que qualquer palavra. Que nós saibamos chorar, que nós saibamos usufruir da produção e da liberação das lágrimas como um instrumento de restauração do nosso ser. Como eu disse para você, são muitas coisas, por favor, leiam, busquem, porque tem muitas informações e é muito maravilhoso poder compreender os recursos que nós temos de edificação do nosso ser. Fiquem em paz e tenham um excelente dia.